Hoje eu venho aqui para a cozinha porque eu quero muito fazer algumas receitas assim outonais, mais de pastelaria e padaria. Então vamos ligar a nossa padaria e vamos fazer aqui algumas coisas. Preciso fazer granola, então quero fazer já assim com uns sabores mais outonais, quero fazer panquecas também. Mas para começar eu vou assar as minhas abóboras, quero fazer puré de abóbora. Eu comprei estas duas no Continente, o preço estava mais normal, estava a 1,49€ o quilo. Elas têm cerca de 1,6 kg cada uma. O que é que eu vou fazer? Já as lavei, agora vou só abri-las a meio, tirar as sementes, entretanto vou ligar o forno e depois eu coloco-as simplesmente no forno assim a assar, está bem? Tiro a polpa e faço o puré de abóbora, dá para pratos doces e para pratos salgados. Então, vamos lá, o que é que eu gosto de fazer? Cortar só assim a parte da ponta. Ela é um bocado difícil de cortar, as abóboras são sempre muito duras, muito difíceis de cortar, mas isto faz-se. E depois corto ao meio, normalmente eu corto sempre mal, portanto eu começo bem e acabo mal. Corto ao meio, tiro as sementes. As sementes, vocês sabem que podem lavá-las e tostar, e são ótimas, são iguais àquelas que a gente compra. Então, podemos fazer isso. E agora com cuidado, tentar não me matar e abrir aqui a minha abóbora a meio. Lindas, são tão lindas, olhem só. São mesmo lindas, têm uma cor muito, muito bonita. Eu adoro esta abóbora, gosto dela para fazer sopa de abóbora, para fazer puré de abóbora para acompanhar, para fazer cubinhos de abóbora na air fryer, para fazer tarte de abóbora, panquecas, enfim, gosto mesmo muito desta abóbora. Compro várias durante esta temporada, porque eu gosto bastante. Pronto, agora com a ajuda então da colher eu vou tirar só aqui as sementes e pôr para assar. Tenho então aqui as duas abóboras, o forno está pré-aquecido a 180 graus, eu vou pôr lá dentro, vou assá-las. Quando a polpa estiver bem macia, é só então raspar a polpa toda da casca e triturar com a varinha mágica, com o liquidificador, um processador, o que vocês quiserem, e o puré de abóbora fica pronto. Vou tomar o meu cafezinho que está aqui, enquanto acerto definitivamente o que é que eu quero fazer hoje, mas em princípio vou fazer umas panquecas de abóbora, uma granola de canela com gengibre também, vou fazer rolinhos de canela porque já me apetece. E estava a pensar fazer outra coisa, talvez um pão de forma de brioche, assim. Talvez faça isso, então vou daqui por um bocado começar. Primeiro vou acertar ali as minhas receitas, tomar o meu café e depois então começamos a todo vapor. Vou prender o meu cabelo porque eu não me dou na cozinha com o cabelo solto, ainda para mais nesta fase o meu cabelo está a cair imenso, então eu realmente preciso de o prender e vou começar a ir buscar ingredientes ali ao frigorífico, despensa e vamos começar. Então, vamos começar por fazer a massa dos rolinhos de canela e depois fazemos do pão doce de forma. Vou deixar ficar todos os ingredientes na descrição deste vídeo, mas vocês já sabem que isto é, eu vou usar a minha batedeira, isto é colocar tudo cá para dentro e pôr a bater, pôr a amassar ali durante uns 10 minutos até ficar uma massinha bem jeitosa. Então, vou começar por colocar a farinha de trigo, que são 375 gramas, e a farinha de trigo para pão, está bem? Farinha de força. De açúcar são 60 gramas. Vou colocar uma colher de chá de sal. Vou usar fermento para pão, uma saqueta com 7 gramas. Depois precisamos de manteiga, 50 gramas de manteiga. 2 ovos inteiros. Isto vai tudo cá para dentro, amigas. Isto é colocar tudo aqui e rezar. Não, estou a brincar, não é preciso rezar. Mas eu gosto de fazer realmente na batedeira porque é muito mais prático. Para finalizar a massa precisamos apenas de leite, são 120 gramas de leite.
Ok, e agora colocar tudo no batedor, amassar durante 10 minutos e depois prosseguimos. A massa esteve 10 minutos na batedeira, está aqui, e agora eu tenho aqui uma taça, esta assim, já untei com um pouquinho de azeite, assim, só mesmo um bocadinho, e vou pôr a minha massa a levedar. Depois nem sequer vou lavar aqui a taça da batedeira e vou fazer já a outra do pão de forma. Vou buscar um paninho ou até película. Vou cobrir e deixar levedar até dobrar de tamanho. Ok? Então, para o pão de forma doce, os ingredientes são basicamente os mesmos, mas em quantidades diferentes. Então, por isso que eu nem sequer vou lavar aqui a taça do batedor. Vou pôr 450 gramas de farinha de trigo para pão. Vou pôr já o sal. Uma colherzinha de chá. O açúcar são 80 gramas. Vou colocar também uma saqueta de fermento, 7 gramas. Já estou cheia de fermento em mim. Esta receita leva 40 gramas de manteiga, leva também 60 de leite e 3 ovos inteiros. Ui. Ok, pronto. Mais uma vez, batedor, 10 minutos e fica pronto para levedar. A massa já está pronta, vamos colocar numa taça para ela levedar a primeira vez, porque eu não vos disse, mas estas massas vão precisar de levedar 2 vezes, então vamos colocar aqui. Ok, vou cobrir e vou pôr então ali em cima também da placa. O forno esteve ligado, então ali está bastante calorzinho e elas vão levedar num instante. Vou começar a preparar a mistura da granola, porque é uma coisa que pode ficar ali à espera que os pães depois fiquem prontos para ir ao forno e vai tudo ao mesmo tempo, para poder poupar aqui na parte da eletricidade. Já me bastou ligar o forno para assar as abóboras, portanto ainda tenho que acabar de tratar do puré. Então, eu começo por fazer aqui uma mistura de óleo de coco, água e açúcar mascavado que aqueço no fogão, não é? Para depois envolver aqui na mistura de aveia, hoje vai ser amêndoas e várias sementes que estão ali para trás. Então, vou começar por aí. Então, vou então aqui aquecer esta mistura só o suficiente para o açúcar dissolver um bocadinho. Tenho 50 gramas de açúcar mascavado, 5 colheres de sopa de água e 5 colheres de sopa de óleo de coco. Pode ser outro óleo ao vosso gosto, até azeite, se vocês não se importarem que fique com o sabor. Do coco também fica, a verdade seja dita, mas eu gosto mais. Pronto, então eu gosto sempre de fazer as minhas granolas com óleo de coco por esse motivo. Vou aquecer, vou fazer a misturinha das sementes, frutos secos, aveia e depois junto isto. Então a mistura está ali a aquecer, é muito rápido, enquanto isso eu vou já preparar aqui, são 200 gramas de flocos de aveia, de frutos secos vou usar amêndoa, vou pôr também algumas sementes, de frutos secos eu coloquei 100 gramas, agora vou pôr algumas sementes, estas são de girassol.
de abóbora. No total tenho aqui 60 gramas. Vou pôr ainda um pouco de chia e de linhaça. Pronto, no total eu coloquei cerca de 80 gramas de sementes, mas dá para pôr até umas 100 gramas, fica ótimo. Aproveitar para colocar na minha lista de compras que preciso de frutos secos, preciso de sementes de girassol, preciso de sementes de abóbora também. Pronto, o que eu gosto bastante de colocar nesta granola assim mais outonal são estas especiarias, canela. Eu adoro o cheirinho da canela. E ponho também um pouquinho de gengibre em pó, que eu acho que também fica muito bem. Não muito, mas um bocadinho. O cheirinho disto já é maravilhoso, mas eu vou agora verter aqui o líquido que estivemos a aquecer e tudo vai ficar ainda melhor. Estão a ver que mistura super apetitosa. Vocês aqui podem colocar o que mais gostarem, podem pôr não só amêndoas, podem pôr nozes, cajus, avelãs, podem colocar amêndoa laminada em vez de ser amêndoa inteira, com pele, sem pele, como vocês mais gostarem. Isto é só uma base, é só uma ideia, depois obviamente dá para fazer aqui várias versões diferentes. Pronto, eu gosto de fazer desta forma, 200 gramas de flocos de aveia, e depois a partir daí 100 gramas de frutos secos, mais 100 gramas de sementes, o óleo de coco, a água, o açúcar mascavado, com canela, sem canela, com gengibre, sem gengibre, como vocês quiserem, mas fica muito bom. As massas já estão assim levedadas a primeira vez, então já podemos moldar para depois então levedarem a segunda vez e vamos começar pelos rolinhos de canela. Vou fazer a mistura do recheio, que é manteiga, açúcar e canela, super fácil. Depois esticamos a massa, vamos untá-la toda com essa mistura, enrolamos como se fosse uma torta, cortamos os nossos caracóis, não é? Os nossos rolinhos, e colocamos no tabuleiro onde vamos cozer para eles levedarem novamente. Então é isso que eu vou fazer agora. Vamos ver se a massa vai precisar de farinha ou não para esticar. Eu acho que não, então evitamos, não há necessidade de estarmos a usar. Vamos abrir num retângulo e agora colocamos a misturinha. Espalhem muito bem a mistura do açúcar com a manteiga. Eu gosto de fazer assim uma camada fininha, mas se vocês quiserem ser mais generosos, façam mais recheio, está bem? Depois é só enrolar assim. E agora vamos cortar aqui os nossos rolinhos. Colocar num tabuleiro. E vamos pô-los então a levedar mais uma vez, aí durante uns 45 minutos, uma hora. Depois pincelamos com ovo e levamos ao forno. Então agora é um processo bem rápido. Então, para o pão de forma também vou moldá-lo, que ele também já levedou. Vou fazer algo bastante simples, vou dividir isto em 3 partes, mais ou menos iguais. Se não for bem iguais também não vai morrer ninguém.
Ok, e agora formar umas bolinhas. Vou colocar aqui as 3 bolinhas na forma de bolo inglês, que é a forma onde eu costumo cozer o meu pão de forma. Ficar assim e vamos deixá-lo dobrar até dobrar de tamanho. Fazer a massa das panquecas agora. Já tenho aqui manteiga amolecida, açúcar mascavado. Coloquei canela. Vou colocar gengibre. Leva 2 ovos. Vou já colocar o puré da abóbora. Vou pôr farinha. São 260 gramas, mas eu já vos disse que eu vou tentar colocar tudo direitinho na descrição, tá bem? 2 colheres de chá de fermento. Ok. E vamos pôr o leite, que é o que falta. Pão de forma de leite no forno. Não vou pincelar com ovo, não quero que ele fique assim com uma cor muito forte. Depois quando sair do forno coloco um pouquinho de manteiga por cima só para dar brilho, mas podem pincelar com gema de ovo batido, está bem? Vou pôr aqui e vamos deixá-lo cozer. Eles estão assim muito lindos, enquanto ainda estão quentes eu vou pincelar com um pouco de manteiga, sim, mais um bocadinho de manteiga. Vou pincelar enquanto estão quentes, que é para dar assim este brilho. Eu não os pincelei com ovo porque tem a canela, tem aquela manteiga toda e o açúcar e eu sinceramente acabo por evitar colocar o ovo por cima, que acho que não acrescenta assim muito. Mas depois gosto então de pincelar com um pouquinho de manteiga, porque ela derrete e dá brilho. Eu mostrei que coloquei um pouquinho de leite, porque assim no fundo, por cima deles e depois a cair, porque ao cozinhar com o leite eles ficam mais, assim, mais softs, mais macios. Então eu realmente gosto dessa tática, principalmente se vocês forem congelá-los, como é o meu caso, que vou congelar a maior parte deles.
depois para aquecer eles mantêm-se mais macios. Eu agora tenho o outro pão a cozer, está a acabar o tempo, eu tenho que ir ver, mas primeiro quero acabar de pincelar aqui, senão eles arrefecem e depois a manteiga não derrete bem. E agora vou tirá-los aqui do tabuleiro e pô-los na grade para arrefecerem completamente. Aqui o nosso pãozinho também saiu do forno. Este lado está mais bonito. Está ótimo. Finalizá-lo aqui com um pouquinho de manteiga que vai derreter. Ó, porque ele ainda está quente. Opa! Lindo! A granola também está fria e eu vou finalizá-la aqui com umas lascas de chocolate. Este tipo de lascas assim, deixem ver se eu consigo focar, estão a ver? Eu compro isto numa loja e vou então colocar, mas pode ser tablete de chocolate partida em pedacinhos, se vocês quiserem, ou pepitas de chocolate, também dá. Então vou colocar aqui, só para dar assim um saborzinho extra. E vou então abastecer aqui o meu frasco da granola. Eu posso vos dizer que estes dias assim são os meus favoritos. Eu adoro, para já eu gosto muito do outono e gosto muito de fazer estas coisas assim com sabores mais outonais. Se tivesse um dia ainda mais fresquinho, porque não está muito calor, mas se tivesse um dia mais fresquinho, seria ainda mais prazeroso para mim, vou-vos dizer. Mas mesmo assim foi muito bom. Espero que vocês também gostem de assistir, que também seja prazeroso de assistir este vlog. Acredito que ele vai ficar um bocadinho grande, não sei, perdi um bocado a noção a meio do dia, então já não sei muito bem, mas eu gostei muito. Tenho planos de fazer outro, vamos ver se ainda vai dar, com outras receitas diferentes, mas tenho realmente planos de fazer outro, vamos lá ver. Depende também muito do vosso feedback, se vocês gostam de assistir ou não, eu cá adoro. Bem, resultado final, temos aqui um pãozinho de forma, os nossos rolos de canela, a granola, as panquecas, tudo isto, exceto a granola, claro, as outras três coisas dá para congelar, para aquecermos mais tarde, então aproveitem quando tiverem assim um dia que possam dedicar e façam estas coisas, guardem no congelador assim bem guardadinho e depois é só o pão de forma, vocês podem fatiá-lo e sai diretamente do congelador para a torradeira. Os rolinhos de canela a mesma coisa, vocês podem congelar e depois tirar e colocar na air fryer para aquecer, eles ficam como se tivessem acabados de fazer, deixam descongelar e depois colocam na air fryer ou descongelam no micro-ondas, por exemplo, e aquecem um bocadinho e vocês vão ver que vale muito a pena. As panquecas a mesma coisa, vocês podem congelar e podem depois aquecer, sai do congelador, vai à torradeira e ficam como novas, são ótimas.
E eu cá vou-vos dizer que passei o dia todo na cozinha, mas quase não comi, portanto vou aproveitar para comer um pouquinho aqui de um rolinho de canela, para depois, quando isto estiver frio, poder arrumar tudo direitinho. Está super macio, mesmo muito, muito bom. Eu não sei se expliquei isto, já não me lembro, mas eu coloco aquele bocadinho de leite porque ele vai a cozer e faz com que eles fiquem ainda mais macios. Não muito, está bem? Só um bocadinho em cima de cada um, pois aquilo acaba por escorrer para o tabuleiro, mas o fundo do rolinho de canela fica sempre mais macio. A parte de cima um pouco mais crocante e a parte de baixo então mais macia e é uma delícia. Ótimos! E este é o resultado final da nossa tarde aqui na cozinha, amanhã à tarde. Temos os nossos rolinhos de canela, a granola, as panquecas de abóbora e, claro, o pão de forma, que é pão de leite em formato de pão de forma. E está tudo assim muito delicioso, eu espero que vocês experimentem. E vou finalmente encerrar este vlog por aqui. Sinceramente espero que vocês tenham gostado. Se ficar demasiado longo, perdoem-me porque eu entusiasmei-me um pouco. Então espero que me possam perdoar, mas realmente foi um vídeo que me deu muito prazer gravar, então digam-me se gostavam de ver por aqui um segundo, com mais 4 receitas deliciosas, assim, para dias de outono. Espero que experimentem, contem-me nos comentários aquilo que acharam, se experimentarem alguma das receitas também a mesma coisa, venham-me dizer. Eu gosto sempre de saber quando vocês experimentam as minhas receitas e gostam delas, então, por favor, gosto sempre de saber o vosso feedback. E é isso, espero então que tenham gostado da minha companhia. Um beijinho grande, muito obrigada por terem chegado até aqui. Tchau!